Bom dia, gente! Hoje, eu e meu grupo, a gente vai apresentar um trabalho sobre filosofia do professor Fábio. A gente primeiro vai se apresentar para vocês conhecerem a gente. Isabel. Tamires. Raíssa. E atrás da câmera tá a Raíssa. Bom dia, galera. Daqui a pouco ela aparece para vocês. Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema de filosofia que é filosofia da linguagem. E, juntamente com isso, a gente vai fazer uma receita de bolo para vocês. E a gente vai explicar um pouco, colocando exemplos dessa receita para ficar um pouco mais legal para vocês entenderem, tá bom? A receita de hoje vai ser um bolo de chocolate super difícil. Olha, tá focando, meninas? Super difícil. E que atrás tem uma receita para vocês seguirem. Então, se vocês não entenderem, lê a receita depois, tá? Então, a Raíssa, ela vai vir explicar o começo para vocês. E daqui a pouquinho a gente volta. Oi, galera, eu sou a Raíssa e eu vou apresentar os ingredientes pra você. Primeiramente, nós temos aqui o nosso bolo, em pó por enquanto. E aí já temos a farinha, o fermento, tudo que é necessário pro bolo mesmo, pra ele poder crescer e ficar bonito. Temos 2 ovos, normal. Temos o leite, nós pegamos 100 ml. E também temos a manteiga, que foram 4 colheres de sopa. Ok. Agora vamos começar. Raíssa, Oi. o que você tá vendo esse pote aqui? Meu, O que tem? joga o pote fora. Porra que é essa, cara? Não precisa jogar o plástico fora, porque aqui nós temos a receita. Tá, e daí? A receita, a gente precisa dela pra gente poder fazer o bolo, mas... Peraí, a receita, ela é um tipo de linguagem. Sério? Sim, é um tipo de linguagem escrita. Só que se a gente parar pra pensar, tudo que a gente tá falando agora também é um tipo de linguagem que é oral. Mas, tipo, eles mandam a gente fazer essas coisas, não é? Sim, eles mandam, é de uma forma Imperativo? imperativa. Porém, não necessariamente a gente tem que seguir as mesmas coisas, a gente pode mudar um pouco da receita. Porque a receita tem vários tipos de fazer. Exatamente. Como a linguagem, ela também é mudável, né? Sim. Ela pode se modificar. Exatamente. E outra coisa que você não deixa, tipo, tanto eu quanto você estamos fazendo e a gente não percebeu, é a gesticulação. A gesticulação também é um tipo de linguagem. A de o quê? Gesticulação. Gesticulação, verdade. Então, peraí, as pessoas que gesticulam elas conseguem falar? Sim, elas Tipo, conseguem surdos falar. e mudos. Sim, elas também conseguem se comunicar. Mas conforme um filósofo, dependendo da forma que você usa a linguagem, você pode não ser considerado um humano. Porque a gente confunde essa coisa da linguagem como se fosse algo que já deveria vir de nós. E de fato, a gente já meio que nasce falando de alguma forma. A gente chora, a gente grita, a gente tenta se expressar. A gente se comunica. Então, Então, a comunicação é muito importante pro ser humano. Exatamente. Eu não acredito que a gente conseguiu fazer isso só olhando essa receita. Nenhuma. Tá, então vamos fazer esse bolo lá que eu tô com fome. Beleza, olha. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabel e agora eu vou tentar, né, fazer esse bolo, tentar pôr as coisas aqui dentro. Não sei se vai dar certo porque sou eu. Mas antes eu preciso de leite. Leite! Tamires, leite. Como assim leite? Pega o leite pra mim, por favor. Ai, você falou isso antes? Leite. Como é que eu vou entender que leite eu pego leite, Isabel? Ué, mas se eu falar leite, significa que é a ambiguidade da palavra. Não significa que eu não quis que você pegasse o leite, entendeu? Faz sentido para não estar pensado, mano. Top. Tá, obrigada. Por nada. Próximo passo é o ovo. Põe o ovo. Depois a manteiga. Então, gente, já misturei a parte líquida dos ingredientes, agora eu vou pôr a massa mesmo. Essa parte de pozinho assim. Tá legal? Devagarzinho. Misturezinho seu bolo. É, pôr assim mesmo? Ai, tá bonito! Se tiver muito ruim de mexer, vocês põem um pouquinho de leite. Meu Deus, preciso de leite rápido. Calma, não vai quebrar, não. Então, gente, a gente tinha já a massa pronta ali no cantinho, tá descansando. E agora eu vou untar a forma. Eu gosto de untar a forma com óleo, que é mais prático, a gente tem em casa, e com farinha de trigo normal. Então, ô Rai, pega pra mim, por favor, o óleo de cozinha. Mas por que óleo? Ah, porque é mais fácil todo mundo ter em casa, né? Ah, mas tem manteiga ali do lado.
vários jeitos de a gente fazer, com óleo e também com a manteiga, margarina. Mas como é uma coisa que a gente tem mais em casa, a gente pode usar. Mas se você quiser usar margarina na sua casa, você também pode fazer, entendeu? Enfim, multidão. Obrigada. Gente, isso que eu acabei de falar pra Raíssa e que eu também falei pra vocês, o nome disso é chamado atomismo lógico. Quer dizer que é como se fosse uma ambiguidade das coisas. É um jeito de Russell explicar coisas simples e complexas e de que pode ter vários outros modos para as pessoas, entendeu? O que pra mim pode ser bom com margarina ou com óleo, pra Raíssa pode ser melhor com outra coisa, entendeu? É isso que Russell tem que explicar em uma das suas teses. Então a gente coloca apenas um pouquinho de óleo aqui na forma e a gente vai untando. A gente pode, depois de lavar as mãos, obviamente, né? Ou senão a gente pode pegar papel toalha, mas como a gente quer simplicidade, praticidade, eu vou usar os dedos mesmo. Mas tá tudo de boa. E a gente vai voltar depois, já com o bolo pronto, bonitinho. Posso fazer uma pergunta? Pode. Isabela? Esse negócio aí que você falou, então, deixa eu ver se eu entendi o que vocês acabaram de fazer. Esse negócio que você falou pra você é mais fácil com o óleo. Sim. E pra Raíssa é mais fácil com a margarina. Então a linguagem, ela se modifica a partir do modo mais fácil que as pessoas se comunicam? Sim. Ou não? Assim, ela não se modifica, mas é vários jeitos de olhar, entendeu? São percepções diferentes. Não que ela se modifica, mas o que eu aprendi, digamos, tem a tapioca. Tem pessoas que chamam a tapioca de beiju. Tem outras que chamam de tapioca mesmo. Então depende também da sua cultura, da sua região. Pega uma colher pra mim, raspar, por favor. Gente, bolo pronto, só falta a gente assar e depois a gente vai colocar a cobertura, mas a cobertura não precisa mostrar, né? Ó, ele ficou assim, ficou bem bonito, não sei se dá pra mostrar. Peraí. Ficou bem bonito o bolo e depois a gente vai mostrar pra vocês o resultado dele final, tá? Então, é isso. Daqui a pouco a gente vai lá pra mesa pra falar mais sobre esses assuntos, né? Pra trocar umas ideias com vocês. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado até o momento e... Bom, a gente tentou fazer um fale e cozinha ao mesmo tempo com a Isabel, Tamires e Raíssa, mas talvez não tenha dado certo, desculpa. E falta um tempero no bolo, peraí. Tempero. E até daqui a pouco, gente. Fica aí. Boa tarde. Já é boa tarde. Gente, a gente agora chegou aquela hora que eu falei, né? Que a gente ia sentar e conversar com vocês certinho. No caso com você, né, Sr. Fábio? Quebrou a quarta parede aqui. Todo mundo a gente fez assim, gente. Quebrou Então, aquela quarta parede. e agora a gente vai nossa, explicar ao pé da letra realmente o que a gente conteúdo. tentou fazer. E o que a gente entendeu do conteúdo. Isso, a gente vai falar agora realmente. A Raíssa vai falar a introdução, eu vou falar o meio e a Isabel vai falar o final. Beleza, então. Sobre a comunicação, a gente percebeu que é algo necessário e para poder se comunicar a gente tem a linguagem. E a linguagem, como eu já tinha dito no começo, que era a parte da receita, que a gente tinha a linguagem escrita, a linguagem oral e a linguagem escrita, oral e gesticulada. Então, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo do que a Bert tinha comentado. Um surdo, então, pode ser considerado que ele tem uma linguagem, uma comunicação? Sim, porque são as gesticulações. Além disso, normalmente a gente aborda a linguagem como um discurso completamente ou escrito ou oral, a gente esquece um pouco da gesticulação, mas ela é muito importante também. Tipo agora que eu tô explicando, eu tô gesticulando com as minhas mãos. O filósofo Martin Heidegger, ele fala que a gente acaba confundindo a questão da linguagem achando que é uma coisa só humana e que todo ser humano precisa se comunicar de alguma forma. Por exemplo, um bebê, quando ele nasce, ele chora pra mostrar que ou ele tá com fome, ou ele tá com sono, ou alguma coisa do tipo. Então, de certa forma, ele gesticula, ele faz alguma ação pra poder mostrar isso. E, além disso, ele fala também que caso alguma pessoa, por exemplo, não gesticule e não se comunique de forma nenhuma, seja fala, seja escrita, ou seja nas gesticulações, ela não é considerada humana por nós, porque a gente acha isso uma coisa estranha. E, além disso, a linguagem ela se modifica conforme o tempo que vivemos, assim como o significado das palavras. Eu vou falar sobre o atomismo lógico. Pelo que eu entendi, bom, o atomismo lógico ele foi inventado, desenvolvido pelos britânicos Bertrand Russell e George Moore, ou Moore. Bom, o que seria esse atomismo? O atomismo ele significa uma divisão. E para Russell e para George Moore seria a divisão da realidade entre fatos simples e complexos. E como assim simples e complexos? Por exemplo, Russell ele é um homem, isso é um fato simples.
Aí agora, o fato complexo seria Russell, ele é um homem e um filósofo. Então, por exemplo, o complexo seria como se fosse mais informação sobre ele, algum adjetivo, algum nome dado a ele. Bom, Russell, ele queria construir, ele queria que esses fatos, sabe, esses dados, fosse uma coisa indagável, que tinha que ser exato ou preciso. Logo para isso, ele pegou até embasamento na matemática, na lógica e na filosofia. Então ele queria que não tivesse como embasamento. É como se fosse a verificabilidade. Ou falsibilidade, que era sem termos ad hoc, sabe? Ele não queria que o negócio fosse falseável. Só que assim, nesse negócio dele de querer que tudo fosse verdade, comprovado certinho, sem indagação, as pessoas acharam que essa teoria de Russell foi muito simplicionista, muito reducionista, sabe? Que seria só aquilo e pronto. Como por exemplo aquele exemplo que eu dei do óleo, da margarina para untar a forma. O Russell fala que para untar a forma precisa da margarina e da farinha de trigo. Mas não, eu posso untar com óleo, tem gente que às vezes unta com achocolatado para não ficar aquela crosta branca de farinha. Então tem vários jeitos, por isso que as pessoas falam que essa teoria do Russell ela é reducionista, porque literalmente está reduzindo para só uma coisa e não abre mais para mais coisas, né? Então ele queria que é meio que proposital esse reducionismo nele, porque ele reduzia as coisas para não ter problema de colocar empecilho, para não ter imperfeição nas teorias dele. Então é mais ou menos isso sobre isso. Aí eu vou falar sobre jogos da linguagem, que já passa para outro filósofo chamado Ludwig, sei lá o nome dele, Ludwig Wittgenstein. Vou chamar ele de Wittgenstein que é mais fácil. E o Wittgenstein, ele recebeu também a influência do atomismo lógico, na verdade ele conheceu até o Russell. Ele ficou próximo do Russell, ele estudou junto com ele, só que depois ele acabou se afastando porque ele começou a ter o próprio pensamento dele. O que fez foi mudar totalmente, radicalmente, a filosofia analítica para desenvolver os jogos de linguagem. E o que são os jogos de linguagem? Na verdade, todo mundo usa jogos de linguagem. Não existe um número exato de jogos de linguagem, não existem regras exatas também. A gente usa muito e tem números. Para ele, as palavras, elas não são só aquilo, não é só o significado dela. A gente não pode usar somente, por exemplo, uma caneta. Isso também entra um pouquinho no que a Tamires falou. É uma caneta, algo simples. Mas não, ela não é só uma caneta. Ela escreve, ela tem tinta azul, ela tem muitas coisas. E a caneta ela pode ser usada em vários contextos, em várias conversas. Azul, caneta. Não é. Esse também. Pode entrar, vamos ver, não sabe. Então, a linguagem, nomear algo, não é só aquilo que pode ter, entendeu? Nomear é uma das coisas que aquela coisa pode ser, entendeu? É muito confuso, mas é tipo isso. E foi um exemplo que eu tentei dar do leite, que foi um pouquinho diferente, mas foi o exemplo que eu tentei dar. Que eu falei assim, leite. Na hora que eu falei leite, você pensa, tá, leite é uma substância branca com lactose e essas coisas. Mas no sentido que eu falei leite, era pra eu pedir pra Tamires me dar o leite. Então, mudou o contexto e mudou o uso do leite. Tudo bem, o leite é uma substância lactosa, você pode tomar, você pode fazer outras coisas, mas naquele momento eu estava usando para fazer um ingrediente para um bolo. Então, foi isso que a gente tentou fazer no vídeo. E é isso que ele quer mostrar também, que as palavras, elas se modificam de acordo com a cultura, a história e o momento que a gente está vivendo. Acho que é basicamente isso. Então, senhor, obrigada por assistir até agora, né? Assim, a gente tentou, entendeu? Então, assim, a gente tentou também não deixar tão chato com aquela receita, mas se ficou muito ruim, ficou muito longo, desculpa a gente, mas a gente só quis deixar legal pra você assistir. E a gente espera que esteja certo um pouco, né? Que a gente tenha entendido, porque a gente tentou, eu acho. E é isso, senhor. A gente Obrigada. tentou mas a gente tentou, sabe? A gente tentou fazer algo legal. E agora a gente vai comer. É verdade, vamos comer o bolo. Quer A gente pedaço tira do a foto bolo? sem açúcar. Ai. Deixa pra próxima. A gente senhor. podia ter feito um bolo Sem açúcar. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Peraí,
Pudim de fogo. Tchau, professor. Adiós. Vamos fazer falar. Ah, não, já sei. Isso que eu tô fazendo. Ela deu mesmo. Isso podia para a parte preta e branca. Não tá bom, não. Ó, Agora tá de... Ai, ela vai achar horrível, ela não vai ter o vídeo. Vai ser o pior. meu Deus! Meu Deus. Mamma mia. Raíssa. Tamires. Bom, hoje a gente vai ter um trabalho de... Você tá rindo. Porque ela vai assim. Deixa assim, Tamires. deixa assim, pô. É que eu já vim pra trás, né? Então Gente, tudo bem? não tinha pensado. Não, pera, fica retinha, retinha. Tá. Se eu querer tirar... Ah, não, a gente vai dar zoom na sua cara, né? Se a gente precisar. Eu sou a estrela do vídeo. Na receita, a gente usou a receita do próprio negocinho aqui. Não, esquece. Melhor esquecer. Porque a gente fica mais perto da câmera. A gente não fica ali. Vê se fica. You are. Tá gravando já?